Beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso. Sabe aquela fumaça que a gente vê saindo do escapamento de um motor a diesel? Então, ela é só a pontinha do iceberg. O desafio de verdade, o que realmente define a engenharia de motores hoje em dia, está escondido no que a gente não consegue ver. E para a gente desvendar isso, vamos ter que entrar de cabeça na química da combustão. Essa fumaça preta, que todo mundo reconhece, é na verdade só o sinal visível de um processo incrivelmente complexo e invisível. Lá dentro do motor, em milésimos de segundo, acontece uma espécie de balé molecular, sabe? Onde combustível e ar se transformam em movimento. Só que essa dança química acaba gerando uns subprodutos que ninguém quer, e é neles que a gente vai focar hoje. E aqui está a grande questão, né? Além daquela fuligem, que no fundo é carbono, o que mais tem ali escondido na parte invisível? E mais importante, por que controlar esses outros componentes virou o maior quebra-cabeça da engenharia de motores a diesel? É isso que a gente vai investigar. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos identificar quem são esses poluentes. Depois, a gente mergulha na química que forma cada um deles. Aí, vamos entender o dilema central que os engenheiros enfrentam, os impactos reais desses gases na nossa vida e, para fechar, como as leis e regulamentações acabam moldando toda a tecnologia. Então vamos lá, começando por identificar os personagens da nossa história. Afinal, quem são os grandes vilões que saem pelo escapamento de um motor a diesel? Olha, na teoria parece bem simples. O motor puxa ar, que é basicamente nitrogênio e oxigênio, e o bico injetor borrifa o diesel lá dentro. O problema é que a pressão e a temperatura ali são tão extremas que essa mistura se transforma radicalmente. O que sai pelo escapamento é uma verdadeira sopa química, e é justamente nela que moram os poluentes que a gente precisa controlar. Basicamente, existem 4 grupos principais de poluentes que estão na mira das leis e, claro, dos esforços de engenharia. O monóxido de carbono, ou CO, os hidrocarbonetos, que são pedaços de combustível que não queimaram, os óxidos de nitrogênio, o famoso NOx, e o material particulado, o MP. O mais interessante aqui é a gente entender de onde vem cada um. O CO e o HC são fáceis de sacar. São sobras de uma combustão que não foi perfeita. O MP também. É a fuligem do diesel. Agora o NOx. O NOx é a chave. Ele não vem do combustível. Ele é formado a partir do ar que a gente respira, que em condições normais não faz mal a ninguém, mas sob o calor e a pressão absurdos do motor, é forçado a reagir quimicamente. Bom, agora que a gente já conhece os poluentes, vamos avançar e ver como tudo isso acontece lá dentro. Vamos dar uma olhada na química por trás da formação deles, bem no coração da câmara de combustão. E aqui está o pulo do gato. Motores a diesel funcionam com taxas de compressão altíssimas, e isso gera temperaturas que vão lá para cima. Nessas condições extremas, as moléculas de nitrogênio e oxigênio do ar, que normalmente convivem em paz, são forçadas a reagir uma com a outra, criando os tais óxidos de nitrogênio, o MOX. Indo para o nível molecular, o que acontece é uma quebra e uma recombinação. A energia dentro do cilindro é tão, mas tão intensa, que ela consegue romper as ligações químicas super fortes que mantêm as moléculas de nitrogênio e oxigênio unidas. Com os átomos soltos, eles ficam livres para se recombinar de outras formas, e é aí que nascem os óxidos de nitrogênio. Na outra ponta, a gente tem um material particulado. É ele que a gente vê como fumaça preta. Na verdade, é uma mistura bem complexa de carbono puro, a fuligem, com cinzas e várias outras substâncias. Ele aparece quando as moléculas do diesel, que são grandes e pesadas, não têm tempo ou oxigênio suficiente para queimar por completo. E é super importante notar que o MP não é só carbono, não. Como o gráfico mostra, uma parte bem grande é formada por frações solúveis de combustível e óleo, além de sulfatos. É essa composição variada que o torna tão perigoso. A partícula de carbono sólido funciona como uma esponja, carregando todas essas outras coisas tóxicas para dentro do nosso sistema respiratório. E agora a gente chega no coração do desafio da engenharia. Controlar esses 2 poluentes, o NOx e o MP, não é nada simples, porque geralmente o que melhora um acaba piorando o outro. Tudo, absolutamente tudo, se resume a essa única variável, a temperatura dentro do cilindro. Ela é a peça-chave para a gente entender o dilema fundamental no controle de emissões de motores a diesel. E essa tabela aqui ilustra o problema de um jeito brilhante. Se a gente sobe a temperatura, a queima do diesel fica mais eficiente, o que reduz drasticamente a formação de material particulado. Parece ótimo, certo?
Pois é, só que não, porque essa mesma temperatura nas alturas é o ambiente perfeito para formar o NOx. Agora, se a gente resolve baixar a temperatura para controlar o NOx, a queima fica menos eficiente e a produção de MP dispara. É o famoso cobertor curto. Com esse desafio técnico todo na cabeça, é fundamental a gente conectar isso com o mundo real. Afinal, por que tanto esforço para controlar essas emissões? A resposta está nos impactos diretos que elas causam. Cada um desses poluentes tem um efeito bem direto. O NOx, por exemplo, não só causa aquela poluição visível nas cidades, o smog e a chuva ácida, como também ataca diretamente o nosso sistema respiratório. Já o MP é ainda mais traiçoeiro. Como as partículas são ultra finas, elas não param nos pulmões. Elas conseguem entrar na corrente sanguínea, afetando até o sistema cardiovascular. Entender isso deixa bem clara a urgência por trás do controle de emissões. E essa urgência toda, claro, se transforma em leis. As regulamentações não são só burocracia, não. Elas são o principal motor que força a inovação tecnológica para resolver aquele dilema que a gente acabou de ver. Olha só a dimensão desse salto tecnológico. Entre a fase P5 e a P7 do Proconvé aqui no Brasil, os limites para NOx caíram 60%. E para o material particulado, uma redução absurda de 80%. A engenharia teve que se virar para resolver o problema do cobertor curto e reduzir os dois poluentes ao mesmo tempo, e de forma drástica. E este gráfico aqui ajuda a visualizar o sucesso desses esforços, principalmente com material particulado. A cada nova fase da lei, a barrinha de emissão permitida despenca, mostrando uma evolução tecnológica impressionante. Tudo isso impulsionado pela necessidade de cumprir a legislação. E para colocar todo esse avanço em perspectiva, a gente chega neste número que é, assim, impressionante. A emissão de material particulado de um único caminhão antigo, lá do começo das normas, equivale à poluição de 135 caminhões modernos. Isso mostra, sem sombra de dúvida, o poder da engenharia quando recebe uma missão clara para inovar. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Com os limites ficando cada vez mais apertados, chegando perto de zero, até onde a tecnologia de combustão a diesel ainda consegue evoluir? Quais serão as próximas grandes inovações para manter esse tipo de motor relevante num mundo que busca cada vez mais um ar mais limpo? A busca por essas respostas, com certeza, continua.